Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pense Fora da Sala, o podcast do professor inovador. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Graciela Pellegrini. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui, eu quero convidar você para curtir, para compartilhar este episódio com o máximo de pessoas que você puder. E também você que é professor e ainda não está na nossa comunidade Professor Inovador, leia o QR Code que está aqui abaixo e você vai ter acesso direto à nossa comunidade. Gra, muito obrigada por ter aceito o convite, o teu tempo aqui. Hoje a gente vai falar mais um episódio sobre inovação, que é o foco desse podcast. E eu gostaria de ler o seu currículo antes, para o pessoal entender por que eu convidei ela justamente. A Graciela, ela é professora, né, é prof do ensino superior, mas a veia é inovação. Inclusive, se vocês acompanharem ela no Instagram, que o @ tá aparecendo aqui para vocês vão ver que lá tem muita notícia de muita inovação em todos os aspectos, muita tecnologia. E a Gra, então, ela é pós-doutora em tecnologia e gestão de inovação. Possui doutorado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Engenharia Agrícola pela Estadual do Oeste do Paraná, graduação em Tecnologia Eletromecânica, Operação Manutenção Industrial pela Federal Tecnológica do Paraná. Possui uma segunda graduação em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialização em Direito Notarial, é isso mesmo? Notarial e registral. E atualmente está cursando uma terceira graduação em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Já está concluída. Olha aí, ó. Então está atualizado. Isso aí. E atua como docente na área de mecânica no IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus em Chapecó. Gra, que currículo, hein? E aí, como é que foi chegar nesse currículo? Se a gente for ver, são áreas, né, um pouco mais masculinas, mecânica, industrial e tudo isso. E como você chegou até esse momento hoje falando sobre tecnologia, sobre inovação e essa busca constante por conhecimento? Isso aí. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Fico muito feliz em poder compartilhar, em falar um pouco, né, para as pessoas aí sobre o que eu acredito, sobre a área que eu gosto bastante de atuar, enfim. Bom, eu desde sempre gostei de estudar, né, desde pequenininha eu sempre gostava de estudar, enfim. E conforme eu ia terminando as minhas formações, eu ia sempre buscando outra coisa, né? Eu gosto bastante de me manter atualizada. Deu para ver, né? E assim, eu fui mudando de áreas, né? Por exemplo, Direito. Direito eu cursei, foi a minha terceira graduação, eu cursei agora recentemente, né? E eu nunca me imaginei cursando Direito. Mas conforme o tempo ia passando, eu fui vendo, poxa, eu preciso ter este conhecimento e tal. E ia aprofundando, comecei, falei, gente, gosto de fazer matrículas, né, em faculdade. Tem uns amigos meus até que brincam. Não, você gosta de estar fazendo faculdade para pagar meia entrada, né? Mas não, gente, eu gosto de estudar, acho que eu gosto de aprender, é basicamente isso, né? E eu fui aí para a área de inovação, para a área de tecnologia, porque eu gosto de me manter atualizada. Então, todos os dias eu procurando notícia disso, notícia daquilo, e aparece, né, tal empresa cria isso, tal empresa cria aquilo, outra empresa desenvolve aquilo. E eu fui, né, sempre buscando isso. E nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, eu fui compartilhando. Né? E algumas pessoas até começaram a compartilhar comigo, né? Viam uma inovação, compartilhavam comigo, eu acabava compartilhando com os meus seguidores, enfim. E isso foi se tornando algo bem, bem interessante. E também com os meus alunos, né? Eu fui sempre compartilhando com eles essas notícias e tal. E comentastes, né? Porque as áreas são diferentes. Realmente, são todas áreas, eu acho que eu nunca fiz numa sequência alguma coisa, né? Foram sempre áreas diferentes. Mas, até entrando, né, na questão de educação, eu acho que essa diversidade aí que a gente acaba vendo, pensando fora da caixa, pensando fora da sala, né? E isso que você traz, assim, né? Desse teu constante movimento, eu me vejo muito nisso também, né? Que eu sou lá da área da saúde, fiz mestrado, doutorado e hoje eu atuo especificamente com formação de professores, né? E quando você fala isso, quão é importante,
né? Eu vejo muito isso em ti, assim, esse movimento, né? De você ver, não, olha, eu preciso me atualizar, eu preciso fazer isso diferente. E tendo esse olhar, assim, para inovação, para essa questão multiprofissional, de certa forma, porque hoje você entende de várias áreas. É claro que às vezes daqui a pouco algo não vai ser tão profundo, um vai ser mais outro, que isso é normal para qualquer um, né? Mas hoje você consegue aí ter um leque de opinião, de conversa e acaba muito provavelmente, não muito provavelmente, mas você é uma pessoa que chega, é muito interessante de se conversar, porque tem domínio sobre todos os assuntos, inclusive inovação. Né? E olhando para esse contexto multiprofissional, assim, como é que você vê a multiprofissionalidade no meio da educação, ou melhor, na inovação na educação? Uhum. Bom, vamos lá. Eu acho que a pessoa que fica só focada numa área, nada contra, enfim, é a opção da pessoa, enfim, mas eu nunca gostei desse negócio de focar única e exclusivamente em uma área, Da né? limitação, E essa talvez. limitação. Por quê? Porque eu vejo que às vezes você olha para o lado, você consegue ver uma coisa, poxa, isso é usado lá naquela área, por que não aplicar Uhum. aqui para solucionar um problema? E às vezes é Uhum. uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia, que a gente acaba, né, sofrendo um monte para tentar resolver, e na outra área é usado aquilo de uma forma tão simples, de uma forma tão prática. Então, eu acho que essa diversidade acaba facilitando isso. E no mundo que a gente vive hoje, que as coisas mudam tão rapidamente, Uhum. que as coisas, o que funciona hoje, amanhã já está obsoleto, enfim, eu acho que Uhum. ter essa visão mais ampla acaba ficando melhor. Por quê? Porque se você está só focado naquilo, e aquilo muda, você acaba se tornando algo, poxa, e agora, né? Uhum. Então eu acho que essa visão mais macro é muito interessante, né? Eu acho que facilita. E claro, né, nas suas aulas, nas minhas aulas, por exemplo, eu gosto de pegar, às vezes, um exemplo lá do direito e trazer lá para a gestão da manutenção. Um exemplo lá da parte de administração e levar para uma área mais técnica, né? Enfim, eu acho que esse contexto, essa dança aí que a gente acaba fazendo, esses pratos aí que a gente acaba fazendo malabarismo, é interessante e o aluno tende a ganhar bastante, Com certeza, né? não tenho dúvida disso, né? Porque é como se ele tivesse 3 profs em um, né? Exatamente. Eu Exato. trabalho algumas matérias, né? Por exemplo, no curso de engenharia tem a disciplina de gestão de administração para engenharia. Então eu falo para eles, gente, é a matéria mais importante que vocês vão ter no curso. Eles ficam meio assim, né? Poxa, não é Uhum. cálculo e tal. Não desmerecendo as outras, obviamente, são todas extremamente importantes, mas lá Uhum. no início do semestre eu tenho que vender meu peixe, né? E por que isso? Porque muitas vezes a gente não percebe, mas tem estudos que mostram que 60% dos engenheiros com 5 anos de formados, eles estão atuando em áreas de gestão. E às Olha vezes a gente só. fica tão focado ali na parte técnica, na engenharia, Uhum. no hard mesmo, e tu acaba esquecendo que existem essas outras áreas e que existem habilidades que esse aluno vai precisar. Então, esse mix aí de conteúdo, de coisas, é Uhum. extremamente importante para o profissional que vai sair. Sabe que hoje de manhã mesmo eu estava com a minha personal, e ela atende personal, mas ela faz gestão de uma academia. Gestão mesmo, assim, Uhum. no digamos, o duro da gestão, né. Na academia ela não atua como professora, como, personal, ela faz outras atividades, mas na academia ela é gestão. E o quanto a gente vê isso, não só nas engenharias, em todas as áreas, né, então, dei o exemplo agora, educação física, né, porque ela está trabalhando Uhum. na gestão pura, e aí gestão, ela estava me falando de cultura da empresa hoje, Exato. né, que é um assunto que está sendo muito falado, e aí você vai para outras áreas de atuação, todas elas. E eu vejo que no processo formativo, talvez essa deveria ser a nossa essência, desde lá do ensino básico, não olhando só para o ensino superior, mas no ensino superior a gente potencializar Uhum. e estimular o aluno a ir para a gestão, né? E Exatamente. pensar em empreender e ter esse pensamento mais elevado, no sentido de também pensar fora da caixa, não, eu vou terminar minha graduação, eu vou trabalhar numa outra empresa, enfim, não, mas que ele Exatamente. consiga vislumbrar cargos maiores e que vão estar ligados sempre à gestão, Concordo né? plenamente. E eu tenho uma amiga minha até que ela tem um laboratório e ela falou, um dia eu lembro que eu conversei com ela, até eles estão em movimento, em reforma, enfim, no laboratório, ela falou, hoje
Tem dias que eu não entro na área técnica. Eu fico 100% na gestão. Então, veja que formar um profissional hoje vai muito além. E eu acredito muito que essa questão de gestão, e talvez você vá concordar comigo, enfim, ela poderia ser também trazida desde lá dos pequenos, né? Concordo. Você trazer essas habilidades, né? Essas múltiplas habilidades também, não ser tão dentro da caixinha, assim, né? Exatamente. Infelizmente, né, o modelo de educação que a gente tem hoje, ele é muito limitado, né? Não que não são disciplinas importantes, meu Deus, matemática, Uhum, geografia, enfim, são disciplinas extremamente importantes. Mas eu acredito que lá para criança, né, uhum. ela deveria aprender, por exemplo, a vender, a se Sim, comunicar, a ter uma retórica legal. Por quê? Porque querendo ou não, mas eu não vou ser vendedor. Mas hoje em dia todo todo mundo mundo vende. precisa vender. Todo mundo o tempo todo. E a gente, né, tem culturalmente aquele ranço de vendedor, né? É, Aquela mas... coisa, eles vão querer me empurrar alguma coisa. Mas não, todo mundo precisa, é uma habilidade que todos precisam. Uhum. Gerenciar coisas. Por exemplo, eu vejo o pessoal de medicina. Eles não aprendem a Fazer- gerenciar um consultório, a contratar um colaborador, a ter essa cultura. E eles vão, a grande maioria vai precisar disso. Uhum, Então, tem muitas áreas que são correlatas aí, economia, por exemplo. uhum, Economia, a gente não aprende, claro, né, exceto uhum, faculdades mais focadas nisso, mas uma faculdade geral, uma faculdade aí de engenharia, de medicina, alguma uhum, farmácia, enfim, tu não aprende economia, e todo mundo precisa ter um uhum. conhecimento disso. Então, essa diversidade aí, eu acho que é legal para formar, claro, né, que não precisa ser a pessoa tipo a Grazi, né, que vai e faz uma faculdade de cada coisa, mas é importante ter Mas um conhecimento nessas e o outras áreas. impacto. E isso vai, como consequência, eu acredito, que vai levando também você a ter essa visão mais inovadora, de olhar para todos os campos. O que está fazendo a diferença aqui? Exato. Né? E você trouxe algo da medicina. Eu li recentemente uma matéria, se eu não me engano, mais de 60% dos médicos, que no nosso país, talvez a medicina seja a profissão que quando você olha de fora, né, o pessoal já vê, não, se é médico ganha super bem, tem um bom Uhum. salário. Acho que muitos estudantes jovens acabam buscando medicina, vislumbrando isso, né? E que mais de 60% dos médicos são endividados, justamente porque não tem essa questão da gestão, da questão da economia, como você trouxe, Uhum. né? Dessa gestão financeira, talvez, né? Concordo. Não, exatamente. E todas as áreas, né? Às vezes a gente Não pensa, é só. eu vou fazer medicina, eu vou só ficar lá no consultório atendendo. Ah, Mas aí você tem que ir para gestão, você tem que ir para o marketing, porque hoje quem não. quem não aparece Isso é um fato. não é lembrado. Então, em todas as áreas, nenhuma área, eu acho que eu, né, Uhum, desconheço uma área que a pessoa vai ficar só atuando naquilo que ela foi formada. Por exatamente. quê? Porque se ela quiser empreender, ela vai ter que ir para o marketing, ela vai ter que parte de economia, de Uhum, finanças, de gestão de pessoas. Então, todas as áreas, elas são correlatas. Uma área vai precisar da outra é. E impreterivelmente. você trazendo essa questão até do marketing, né? Da tecnologia, das redes sociais, né? Sim. Hoje também é uma habilidade que tem que se desenvolver, de exposição, de comunicação, porque Exato. hoje tá falando da área médica. Antigamente, né, eu lembro, tu pedia conselho. Será que fulano é bom? Exato. Ou era uma indicação. Hoje, o que que a gente faz? Você, tal médico, você vai olhar o Instagram. Você vai no catálogo dele pegar uma amostra grátis, É porque, isso querendo ou aí. não, a informação que ele te deu ali é uma amostra Uhum. grátis do trabalho dele. Esse eu não gostei. Não gostei, né? Não gostei do Gostei desse. perfil. Não... Gostei. Nossa, isso ele aí. fala, ele Isso, fala e eu entendo. Gostei dele. Vou marcar uma consulta. e isso serve para absolutamente todas as áreas. E quando eu estava na graduação, eu lembro que eu falava muito para os alunos assim: vocês estão construindo as redes sociais de vocês agora, não é o dia que eu me formei eu vou começar a falar. Não, é no momento, no processo formativo, né, que isso Exato. vai acontecendo. Para que depois, né, chegue lá naquele momento de você formou, você já tem pelo menos uma base pré-estabelecida ali de pessoas. Exatamente. Eu estava dando aulas há umas 2 semanas e os alunos comentaram justamente isso. Mas, né, eles estão formando, era um nono Uhum. semestre de engenharia, e eles falaram: mas eu tinha que ter começado antes. Falei: "Gente, tinha que ter começado antes, mas se você começar agora, É melhor do é que. melhor do que começar, do que não começar", né. Exato. Tem uma Perfeito. frase que eu gosto, nunca é tão tarde, nem nunca é
hoje é o melhor dia para você começar, porque ontem tu não começou, então amanhã é pior do que hoje, então comece hoje. E Gra, com a sua experiência em tecnologia, gestão da inovação, como você enxerga hoje a integração de diferentes tecnologias? E aí a gente entra num tema inteligência artificial, que é o tema, sei lá, acho que é o number one em todas as áreas hoje, porque a gente já sabe que todas as áreas estão sendo impactadas pela inteligência artificial. Então, como é que você enxerga essa integração de tecnologias, vamos trazer esse contexto geral, incluindo redes sociais, porque se aplica educação também, né, nas instituições de ensino, mas considerando instituições de ensino tudo, assim, como é que você vê desde lá da escola até no ensino superior? Vamos lá. Então, eu acho que existe aí uma divergência de opiniões. Tem aquele professor que, nossa, eu entro na minha aula, ninguém pode usar celular, ninguém pode usar computador, é todo mundo lá no caderno copiando e tal. Ok, respeito a opinião de quem pensa assim. Só que vamos lá, para um adolescente, né, que é a geração aí que você trabalha bastante. Gente, ele tem um mundo na palma da mão. Ele tem qualquer informação, ele tem qualquer assunto muito bem detalhado, muito bem explicado e tal. Então, para o professor hoje está muito difícil competir com o celular. Com certeza, né? com a informação, né? Está muito difícil. Simplesmente proibir é que nem aquela coisa, né, de adolescente rebelde, quando você proíbe uma coisa, aí ele vai lá e faz só para provar que não pode, põe o dedo né? na tomada, vai lá e faz só para dizer, para realmente provar. Enfim, todos fomos adolescentes aí e sabemos como que é. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o professor, ele precisa incorporar essas tecnologias na vida, no dia a dia dele. Até por quê? Porque o profissional, o aluno que ele está formando, ele vai sair para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho vai exigir isso. O mercado de... Vamos supor, um curso de medicina que a gente estava falando. Ah, é proibido o uso de celular. Só que ele vai sair, ele vai ter que estar postando os procedimentos que ele está fazendo, ele tem que postar, ele tem que comentar alguns casos, auxiliar mostrar, né? Mostrar o que ele faz, explicar, auxiliar, dar informação para os futuros pacientes dele, enfim. Então, você proibir... Cara, eu não vejo que é a solução, né? Inteligência artificial, eu vejo que muita gente critica ChatGPT. Só que muitos professores, inclusive, não estou falando que o aluno tem que ir lá copiar tudo e pronto e tal. Mas tem uma escola uma universidade que eu adoro, que eu acho muito interessante, que é a Link. Ah, sim. E eu estava conversando esses tempos com um aluno de lá e ele falou, olha, lá, né, o que os meus professores passam? Quem desenvolve o melhor prompt possível para o ChatGPT para fazer tal coisa, resolver tal problema. Por quê? Porque eles sabem que ele vai sair dali, ele vai entrar no mercado de trabalho e ele vai usar. Então, por que não colocar essa habilidade, não desenvolver essa habilidade dentro de sala de aula? Perfeito. E assim, a gente sabe que o ChatGPT vai responder de acordo com a pergunta que tu fez. Então, se você souber investigar bem, se você souber elaborar uma pergunta legal, você vai ter uma resposta legal. Então, eu acho que o professor ele tem que talvez sair da zona de conforto. Infelizmente, a gente, né, não adianta mais a gente só pegar aquele livro que tá lá, que sempre foi usado, enfim. Hoje você tem que sair da zona de conforto e pensar fora da tua caixinha, como que você vai integrar isso com rede social, com não sei o quê. Enfim, tem uma matéria de empreendedorismo que eu trabalho sempre com os alunos e muitas vezes, né, eu coloco lá, então tá, a gente tem que desenvolver um MVP disso. E às vezes eles estão lá criando um Instagram novo, postando, fazendo vídeo para aquela disciplina. Por quê? Se eles montarem uma empresa futuramente, eles vão precisar disso. Então, por mais que eles saibam já como que mexe no Instagram e coisa arada, mas vamos pensar no Instagram enquanto uma empresa. Você tem que vender o teu produto com o Instagram que você vai criar. Não como um usuário para só consumir, né? Não como só um consumidor, perfeito. Então, tu acaba desafiando eles, é uma coisa que eles gostam, e você acaba treinando ele para o mercado de trabalho, porque o mercado tá aí e tem essas habilidades, tem essas ferramentas. Eu tenho um pensamento, Gra, e aí veja se você concorda comigo, sobre essa questão da integração da tecnologia, é que hoje nossas crianças, jovens e adolescentes, eles não veem o celular ou o computador como uma ferramenta de trabalho. Eles veem muito mais como uma ferramenta de diversão. E eu acho que aqui está um ponto bem legal que a gente acaba não aproveitando em sala de aula, que é usar essas ferramentas que a gente tem na palma da mão como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta de estudo. E eu tive recentemente um depoimento da Liamara, que é uma professora do município aqui pertinho,
que até ela fez mentoria comigo, fez alguns cursos, que ela disse assim, que ela estava usando muitas ferramentas de tecnologia, ela mandava algumas coisas para casa, inclusive, e que os pais vieram agradecer ela, porque estava ajudando os pais também, né? Olha só o impacto disso, a ajudar os filhos, estava sendo mais didático, mais prático, e os pais vieram elogiar e falar na escola sobre essa atitude dela. Então, eu acho que é uma bela oportunidade de a gente aproveitar, tirar um pouco dessa coisa que é só a diversão, né? E trazer muito para como eu aplico de fato para potencializar o meu aprendizado dentro da sala de aula. E você falou da Link, né? Eu acho que daqui a uns dias a Link vai ter que patrocinar esse podcast, porque hoje eu tinha pensado em não falar da Link, porque a gente fala deles aqui quase todos os podcasts. Sério? Olha, não porque sabia. eu já visitei a Link, o ano passado eu fiz uma visita lá, porque também, para mim, eles são um modelo hoje no Brasil, claro, eles são baseados no modelo de Stanford também, né? Para mim, eles são um modelo no Brasil de ensino superior, e é o que eu acredito, né? O ambiente deles é incrível, e eu achei até engraçado. Eu pensei, hoje eu não vou falar sobre a Link, aqui não teve jeito, Não Link, tem. ó. Então, realmente, eles são um exemplo hoje, né? De ter essa visão empreendedora e tudo mais. Enfim, é verdade. Eles são top off. Exatamente. Mas, enfim, se tu pediu se eu concordo. Concordo plenamente. A criança, o adolescente, ele é passivo ali nas redes sociais, Sim, né? Ele só tá recebendo. E às vezes posta alguma coisa e tal. Hoje em dia até a gente tem a geração aí que não tem post nenhum, Vamos né? falar sobre isso depois. Pois é, a minha sobrinha tem 15 anos e eu entro no Instagram dela, não tem nada. Zero fotos. Aí ela criou um Dix, que é o Não privado seja. do privado do privado, que assim, é pouquíssimas pessoas, que daí ela posta alguma coisa. Mas no Instagram normal não pode postar, enfim. E Meta e todas as outras já estão sabendo que essa geração, né, tá nesse perfil aí. Mas enfim, acredito que a gente tem hoje casos e casos, né, de pessoas que ganham muito dinheiro com a internet, que ganham dinheiro com rede social, enfim. E por que não colocar isso para o nosso aluno dentro de sala de aula? A gente tem uma geração aí que eu vi uma pesquisa e assim é um número exorbitante de crianças, adolescentes que querem ser YouTubers. Só que hoje, ok, ele quer ser YouTuber, mas será que a escola ensina para ele ser YouTuber? Ah, não, mas isso é bobeira, não vamos ensinar ele. Mas poxa, será que ele não pode criar um Instagram, criar um YouTube e tal para apresentar, postar um vídeo, subir um vídeo no YouTube dentro de uma disciplina, dentro de alguma área ali que ele tá aprendendo? Poxa, você tá instigando ele a fazer uma coisa que ele gosta e tal. Ele tá começando um negócio, por que não? E ele vai cumprir com uma matéria, com conteúdo. Então, acho que falta essa junção aí dessas áreas, né? Sim. A gente tem muito na caixinha. Vamos fazer apresentação em sala de aula com cartaz lá, no máximo. Ou com PowerPoint, PowerPoint, né? Cartaz é da minha época, né? Mas enfim. Gente, ok, ele pode fazer isso. Mas por que não pedir para ele gravar um vídeo? Ele estuda sobre aquele assunto, grava um vídeo e daí posta na rede social dele, posta no Instagram, no YouTube, enfim. É uma forma extremamente simples que esse aluno vai estar pegando outras habilidades. E que pode virar um negócio real depois. Até porque, falando do YouTube, tem algumas métricas ali, eles começam até a monetizar. Exato, e tem muita gente, assim, e claro, a gente pensa às vezes, produtor de conteúdo, é aquele gigante, é Virgínia, não sei o que, não. Poxa, tem muita gente aqui no nosso meio que tá ganhando, que tá tirando uma grana legal por mês no YouTube. Por quê? Porque tá postando vídeo, tá informando, tá ajudando outras pessoas e o YouTube te paga pra isso. Exatamente. Então é muito interessante. E você trouxe essa questão dessa geração que não publica nada. Vieram me perguntar, acho que também foi semana passada, nos últimos dias a gente conversou, eu conversei em algum momento sobre isso, né? E talvez você tenha lido um pouco mais e tal sobre isso, eu não tenho muito conhecimento, mas realmente já tá em alta aí esse tema, né? Que as novas gerações, os adolescentes, 13, 14, 15 anos aí, que é entre geração alfa e início de geração Z aí, que eles são a geração que realmente você entra no Instagram deles, que hoje talvez o Insta seja uma das maiores redes, né? Sim. E não tem nada. É aquele Instagram. Que eu acho que isso vai poder ajudar os professores também a criar belas discussões em sala de aula. Não sei se você tem lido mais sobre isso.
Eu li muito pouco, né? Mas tendo uma sobrinha adolescente, eu percebi isso e falei, gente, mas por quê? E entro, às vezes, das amigas dela e Uhum. tal, até por curiosidade, ninguém tem foto e a foto de perfil, elas não aparecem. Né? Eles não aparecem, tá mostrando, tá escondendo, enfim. Só a Uhum. geração sênior aí que tá Sim. postando e Geração mostrando X e tudo, Y, né? o resto. O resto, os adolescentes, então, a gente tá fora de moda postar. Ai, meu Deus. Mas, enfim, mas tem muita gente. Acho que se eles entenderem que aquilo pode ser algo para o futuro deles, Uhum. né? Mas a escola, ela proíbe. Sim, Muitas mas é escolas uma tendência de simplesmente proíbem. comportamento mesmo, de eles não quererem se expor, porque parece que meio estranho, assim, parece que tem momentos que eles querem se expor muito, Exato. e aí tem um momento que eles não Eu querem se expor. não fui tão a fundo, né? Acho que você aí que estuda mais essas Aham. gerações, mas eu acho até que o próprio perfil, né? A gente também lá, quando Uhum. era adolescente, tinha vergonha de tudo. Não sei se é por vergonha, se é Sim. por. Enfim, não É, saberia te vou estudar responder. mais sobre isso. Mas Vou essa ficar. geraçãozinha, ela tá. E É. assim, eles estão mudando muitas coisas, né? Por exemplo, o próprio Google já percebeu que o número de buscas que quem faz é a geração mais velha. Essa geração Alfa, Z, Aham. eles vão direto aonde? YouTube, Uhum. YouTube e TikTok. Uhum. Eles vão assistir em vídeo, eles não vão pegar a resposta que nem a gente, né? Pegava no Google as páginas, entrava uma É. por uma. Eles vão E esse é direto. um perfil da geração Z e Alpha, que eu falo muito para os professores. Geração Z e geração Alpha são gerações extremamente visuais. Né? Exato. Dinâmicas, elas querem dinamismo. Não é aprender no passivo, onde o professor fala, eu escuto, eu vou obedecer o professor. Não, eles querem fazer parte do processo, eles são extremamente visuais, e aí entra a questão do um slide bem dinâmico, slide colorido, aquela coisa do slide fundo branco e escrita em preto, a gente já passou faz tempo. Né? Eles querem Uhum. algo que realmente seja dinâmico dentro da sala de aula, que envolva os estudantes. Então, e eu dou um exemplo também, já falei várias vezes sobre isso, no nosso modelo de sala de aula. É um modelo extremamente tradicional. Ele é, e você pode lembrar na sua casa, e você pode relembrar, Grace, de quando você ia para a escola. A gente tem exatamente o mesmo modelo. Um Exato. quadro que antes era um quadro verde ou E negro, agora ficou branco. agora ficou branco, né? E as mesas uma atrás da outra, aquela a parede com tons frios, normalmente. Exato. E a gente vê hoje um universo de tecnologia, de designs bonito, de coisas legais que são mais atrativas. Aí a gente ainda segue o mesmo padrão. E eu acho que isso está Exatamente. impactando, inclusive, na evasão, né? Que está sendo. Eu vi que nos próximos anos é para chegar, assim, próximos anos até 2030, 50% a evasão no ensino superior. É muito Tipo, grande. hoje está em 33, 34, se eu não me engano. E eu acho que esse modelo tradicional do aluno ser passivo, que só vai receber informação, e também muitas coisas, a gente vê aí uma faculdade, por exemplo, 5 anos para fazer uma graduação. Quando a pessoa forma, aquilo que ela aprendeu lá Ah, no já primeiro foi. Hoje já semestre foi, já né? está ultrapassado. Uhum. Já aquilo nem existe mais, aquilo lá já deu. É, essa falta de atratividade, essa falta de aplicabilidade, essa falta de do aluno se sentir parte no processo, é que, na minha opinião, é que faz Uhum. com que a evasão aconteça. Bom, mas o que fazer com relação a isso? Eu acho que as universidades elas têm que repensar aquele modelo de curso longo, aquele Uhum. modelo de ser totalmente presencial ou ser totalmente à distância, enfim, que a gente vê muitos casos. Eu acho que o modelo híbrido é um modelo que eu gosto. É. Outra, o aluno ficar ali, às vezes, uma noite inteira, uma manhã inteira, assistindo um único conteúdo. Gente, a gente, né, se começa a assistir um único conteúdo, você acaba cansando. As pessoas Uhum. querem coisinhas mais curtas. A gente tá Uhum. numa época em que eu vou prestar atenção nos primeiros minutinhos ali, ver se me interessa ou não. Uhum. Até vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube, se for muito longo, as pessoas Ah. se dispersam. Então, por que a aula tem que ser aquela aula tradicional, Uhum. longa, o professor passa, eu copio, anoto, enfim. Uhum. O aluno não quer isso. Sim. Olha só, eu vi essa semana, acho que eu estava lendo faz uns 2 dias atrás, que o Instagram, a medida dele, ele mede, né, para viralizar um vídeo, no máximo até 33 segundos. Se quem está assistindo aquele vídeo ficou no vídeo por 33 segundos, e é 33 exato,
ele tem poder, tem potencial para viralização o vídeo. Se não, não. Olha que coisa maluca, né? Interessantíssimo. Sim, porque, tipo, 33 segundos eles consideram a virada de chave, realmente dizendo que um vídeo é bom. Né? Exato. Olha só. É interessante. E daí você, né, falando de Instagram, de 33 segundos, me veio agora, né? Como que a gente aprendeu português lá no colégio? Aquela coisa chata. Eu fui aprender mais português, né? Sem vergonha de falar, mas eu estudei a vida inteira em colégio público e tal, né? Depois fui fazendo uns cursos privados e tal. Mas era aquela coisa muito superficial, era aquela coisa chata. Meu Deus, eu odiava português e tal. Aí vem uma professora como Cíntia Chagas ensinar português e todo mundo tá corrigindo todo mundo. Esses dias, não sei o que eu falei. O chiquíssimo e o chiquérrimo. Exato. E tipo, eu ficava falando e a pessoa falou, eu falei, nossa, eu sigo a Cíntia Chagas. Eu falei, gente, olha que interessante isso, né? E de uma forma muito atípica, né? Exatamente, de uma forma muito atípica. Até esses dias eu falei, gente, eu não sabia que essa palavra escrevia assim. E ela explicou e tal. Agora, ele corrigindo todo mundo, né? Me sentindo expert em português. Mas o quê? Ela usou uma tecnologia para ensinar de um jeito legal, que as pessoas estão... Lúdico, né? Lúdico. E eu vejo um monte de criancinhas seguindo ela e falando e tal. Enfim, é interessante. Muito então, às vezes, a gente quer podar uma coisa, quer afastar uma tecnologia. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que as pessoas têm que incorporar, os professores, não estou falando, né, para toda prof de português agora virar uma Cíntia Chagas, mas fazer com que isso seja parte da aula dessa pessoa. Legal. Muito bom, porque realmente trouxe, eu lembrei do chiquíssimo e o chiquérrimo, que ela deu uma explicação e foi tão tão o irônico engraçado dela, que foi uau, porque ela trouxe algo que, tipo, você não pode usar o termo chiquérrimo, né? É chiquíssimo. E aí eu lembro que hoje eu só uso o termo chiquíssimo. E todo mundo só está usando o chiquíssimo, né? Todo mundo, acho que ela tem 6 milhões de seguidores, todo mundo tá no chiquíssimo. Exatamente. E tem várias coisas que foi nessa piadinha ali que ela explicou, que a gente aprende. Eu aprendi outra com ela, o este e esse. Quando você usa um e outro, que era uma coisa que eu sempre... e agora? Como é que é este ou esse? E eu lembro que ela fez uma explicação tão simples que, tipo, eu super gravei. E agora eu espero que eu esteja usando corretamente. Exato. Mas é uma coisa legal. E antigamente a gente via isso, esse tipo, e talvez, né, é um pouco aí da experiência da Cíntia Chagas, prof de cursinho. Que eles falavam alguns macetes que a gente ia decorando. E ela trouxe isso para a tecnologia, com a tecnologia, e conseguiu fazer algo que a gente, né, está aí aprendendo umas coisas que antigamente, poxa, é difícil colocar isso dentro da cabeça da pessoa, né? Com certeza. Mas vamos lá, eu deixei algumas perguntas aqui, porque, né, hoje o papo tá muito bom. E falando dentro dessa temática que a gente está trazendo, de vários conteúdos, inclusive, né? Quais são os maiores desafios que você vê na formação dos profissionais para que esses profissionais estejam bem preparados, bem capacitados em todas as áreas? Inclusive, eu falo do professor, para a indústria 4.0 e a 5.0 que já ouvi que está vindo aí, né? Vamos lá. Bom, eu acho que a principal dificuldade... Eu listo basicamente duas, né? Uma delas é a velocidade que as coisas mudam. Hoje, principalmente, né, na área da mecânica, na área da engenharia, que são áreas que nós trabalhamos lá no Instituto Federal, tudo muda muito rápido. Então, o que hoje é uau, amanhã já acabou, já tá defasado, não é mais aquilo, não é mais... Então, às vezes, até o professor, né, conhecer, dominar aquela tecnologia, ela já se tornou obsoleta, e quanto mais, né, ele passar para o aluno, aquilo já se tornou obsoleto. Então, eu vejo que essa é uma das grandes dificuldades, e aí eu coloco que as universidades, as instituições de ensino, elas têm que repensar esse modelo de curso que elas têm, esse modelo de 5 anos para ter uma formação de alguma coisa, esse modelo longo aí e que muitas vezes se torna obsoleto. E também eu vejo que outra dificuldade que as indústrias têm, que elas não estão conseguindo ter profissionais, é esse profissional multidisciplinar que a gente vinha falando. Eu vejo que as universidades, elas focam muito em hard skills, né? O aluno vai ter hard skill, vai saber aquilo ali e pronto, decorou e tal. Mas e as soft skills?
Será que esse aluno aprendeu uma habilidade de trabalhar em equipe? Será que esse aluno aprendeu uma habilidade de trabalhar sob pressão? Liderança, dinamismo e tal. Será que o aluno aprendeu isso? Será que a indústria está contente com os profissionais que a gente está formando? E aí, uma vez eu escutei uma pedagoga falando: mas a gente não pode formar para a indústria. Cara, eu discordo. Eu, particularmente, discordo. Por quê? Porque todo aluno, todo profissional, ele vai sair da instituição de ensino e ou ele vai montar um negócio por conta, ou ele vai para a indústria, enfim, ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar, né, de alguma forma, ter o sustento dele. Então, querendo ou não, a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que dançar conforme a música do que eles precisam. Porque senão nós estamos formando pessoas para quê? Né? Então, eu acho que essas duas aí dificuldades, a velocidade que as coisas mudam e o treinar habilidades de soft skills. E muitas vezes, dentro das instituições, eu não sei na instituição que você trabalhava, enfim, mas lá no IFSC, por exemplo, a gente não tem um profissional, um professor de soft skills. Muitas vezes, a forma com que eu fui, que foi a minha graduação, mestrado e tal, eu não tive nenhuma habilidade desenvolvida ali. Então, a gente tem que buscar formações fora. E será que a gente está levando isso para os nossos alunos? Eu acho que isso deixa muito claro, né? Tudo que você trouxe aqui, né, deixa muito claro o quanto todas as áreas, mas de forma muito especial o professor, porque ele é o formador e independente da fase que esse professor está ensinando, o quanto é importante essa formação continuada, de estar constantemente aprendendo inovações, aprendendo o que tem de novidade no mercado, independente da área, aprendendo sobre inteligência artificial, sobre as tecnologias, como é que eu uso a rede, como é que eu faço as coisas novas que está tendo agora, porque isso realmente tem coisas que... Vou dar um exemplo bem simples, um artigo, né, um texto. Antigamente, para tu ler um artigo, né, eu lembro que eu já ouvi, na minha época já não era mais assim, mas muitos professores falando assim, tinha que ir até a biblioteca, você solicitava um artigo, aí demorava X dias para vir esse artigo por malote. Nossa, hoje com o IA... Você coloca o teu tema, ele traz os principais artigos do mundo sobre aquele tema. Não é nem você ficar caçando artigos. Você coloca o teu tema, ele traz o que já está mais referenciado, mais citado. Exato. Então, é muito dinâmico. E aí eu vejo algumas pessoas falando, pois é, por essa facilidade, a IA está emburrecendo as pessoas. Eu discordo. Por quê? Porque antes, o que me agregava? O quão inteligente eu ficava em ir lá na biblioteca, sofrer um monte para encontrar, sei lá, 4, 5 artigos, ler todos aqueles artigos, ver que eles não tinham nada a ver com o meu assunto e ter que no outro dia de novo procurar de novo outros artigos. O que isso agregava? Eu perder tempo lá procurando aquele artigo. Será que agregava alguma coisa para mim? Ou será que hoje eu não consigo colocar o meu tempo para aquilo que realmente importa? Eu acho que a inteligência artificial e as tecnologias em geral, elas vêm para fazer aquele trabalho chato. E deixar para o profissional aquele trabalho mais, para as pessoas, né, aquele trabalho mais nobre. Até o fato de eu jogar um artigo lá para o ChatGPT e pedir para ele tirar os principais insights do artigo. Tirou os principais insights, por que não agora eu me debruçar naqueles insights que ele me deu? Será que não vai ser muito mais produtiva essa leitura? Com certeza. Então, eu vejo que a gente cria uma coisa. Não, porque é fácil, não vai ser bom. Mas não, poxa, vamos usar isso a nosso favor, gente. E eu tenho dois lemas, assim, que é a inteligência artificial não vai substituir ninguém. Isso a gente já sabe disso. Não vai substituir nenhuma profissão, nenhum profissional, nenhum professor. Pessoas que sabem utilizar inteligência artificial vão substituir as que não sabem. Assim como foi com quem dominava o computador, começou a substituir aquelas áreas em que precisava de uso de computador e tinha uma pessoa que sabia, outra não, era um diferencial. Exato. E a inteligência artificial é isso. E eu acho que hoje a inteligência artificial vem para nos deixar ainda mais inteligentes. Quem sabe usar, fica ainda mais inteligente. Concordo. E eu posso dar um exemplo hoje aqui. Eu falei, quais são as perguntas que eu vou fazer para a Gra? Eu tinha algumas ideias, nós já tínhamos conversado há alguns dias, mas eu queria formalizar para te ter uma ideia, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o teu currículo, joguei lá no ChatGPT, falei, contei um pouquinho da história, e sugira questões que eu possa perguntar que sejam específicas para ela.
E aí ele me sugeriu as perguntas que eu te mandei para você ter uma ideia do que a gente ia falar. Exato. Olha quantas horas eu precisaria ficar de tempo gasto e talvez eu não ia ser tão assertiva quanto fazer isso. Exatamente. Né? Então, veja o quanto de produtividade, o quanto de assertividade, de personalização também a gente traz utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Concordo plenamente. Muito bem. E nessa questão, né, de e não vai roubar nenhum emprego e tal, concordo que quem vai roubar o emprego das pessoas é quem domina a tecnologia, que, enfim, isso é fato. E também, esses dias eu estava vendo né, a gente fala, tem muitas profissões aí que vão surgir. E às vezes fica uma coisa meio, né, inalcançável. Poxa, mas aonde que vão surgir essas profissões? A gente vê no dia a dia, né, profissões que surgem aí, youtuber. Há anos atrás, gente, quando eu era adolescente, nunca pensei, quero ser youtuber. Hoje em dia é uma profissão super comum, né, e tem várias outras. Mas eu estava vendo treinador de robô da Tesla. Olha a Tesla só. tem um robô humanoide, enfim, eles estavam recrutando pessoas. Falei, gente, quando que a gente iria imaginar? Os robôs vão substituir o homem. Nossa, tô morrendo de medo. Cara, mas quanta profissão surgiu em função disso? E essas pessoas que dominam, que conseguem fazer isso, tem um mercado vasto. Mas as universidades talvez não estão olhando para essas profissões. E eu acho que isso traz um grande exemplo, assim, para nós, quando tu trouxe, as universidades não estão olhando para isso. É só a gente olhar. A gente tá falando de inteligência artificial, quando a gente fala sobre o termo, a gente tá falando de um termo dos anos 50. Não é um termo de agora. Exato. Para nós, parece ser um termo de agora, devido a todo o movimento que a gente tá vivendo, que aconteceu em novembro de 2022, que não tem nem 2 anos, e mudou o mundo, né? Mudou, a gente já vive na era pós-inteligência artificial. E no Brasil, a gente tem 2, 3 universidades que têm curso de ensino superior em inteligência artificial. E eu falo nas minhas formações de professores presenciais, eu falo para os professores, talvez os filhos de vocês vão falar, olha, eu quero ser engenheiro de inteligência artificial, eu quero ser engenheiro de prompt, eu quero ser coisas que até ontem não existiam. Exato. E que talvez as crianças que estão vindo aí, as novas gerações, geração alfa, ele vai querer ser um engenheiro de inteligência artificial, e por que não? Exatamente. Então tem muita coisa nova vindo, surgindo, de uma tecnologia extremamente disruptiva. Já tinha, mas que nós não utilizávamos, né, no nosso cotidiano. Era usado muito pela indústria. E a gente vive esse momento, né? Já se fala, né? No pós-era da inteligência artificial. Exatamente. O ChatGPT, ele popularizou, né? Ele só tornou a linguagem que antes era por código, né? Hoje é a escrita, a fala ali facilitou um monte. Mas, realmente, eu concordo que as crianças de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia, eles têm N profissões que eles podem alcançar, aí a inteligência artificial trouxe uma enxurrada disso, né? E por isso eu sou tão, né, com aquela questão, a gente não pode privar as crianças, os adolescentes de usar. Por quê? Porque se eu privar, eles vão usar de qualquer jeito, ponto. Agora, exato. será que eu não posso instigar eles a saberem usar de uma forma melhor? Eu acho que esse é o grande X da questão, né? Instigar eles a usarem de uma forma melhor. Porque, de repente, você está criando um mini engenheiro de prompt aí na tua casa, né? Exatamente. E com uma profissão extremamente atualizada, do futuro, que tem um potencial gigantesco, né? Que a gente sabe que tem, porque não vai mais voltar atrás. Então, não tem mais o que fazer. Ou tu entra no barco, ou tu vai se afogar. Então, agora não tem mais o que fazer. É que nem antigamente, acho que quando surgiu a calculadora, né? Nossa, as pessoas vão ficar tudo burra. Meu Deus, todo mundo vai ficar burro agora, porque ninguém mais vai fazer conta. Será que é assim? Todo mundo usa calculador, né? Só que a gente sabe que a gente precisa desenvolver ali do começo, enfim. Mas tem que saber usar a calculadora. Tem que saber usar, exato. Se não souber usar, você consegue fazer no máximo uma continha extremamente simples. Então, e por mais... É exatamente. isso. E até mesmo a calculadora mais simples que tem. Se você não tem conhecimento de número e sabe o que é uma multiplicação, o que é uma divisão, tu não consegue usar. Com certeza. A inteligência artificial é a mesma coisa. E Gra, pra gente finalizar o nosso papo, que tá incrível aqui, tá? Eu sou muito rápida. Qual conselho você daria para os professores que atendem, então, essas novas gerações de estudantes, essa galera que tá vindo aí diante de tanta transformação de mercado,
né? Talvez você pudesse falar, assim, nos últimos meses, o que mais impactou esse mundo também para a gente finalizar, de tecnologia, que eu sei que você postou alguns vídeos bem legais, que eu acompanho sempre. Então, se você puder falar desses 2 tópicos, os conselhos, ou talvez ao contrário, primeiro falar o que mais impactou nos últimos meses, né, o mundo e o Brasil, e aí um conselho para os professores, assim, que dão aula para essas novas gerações. Vamos lá, então. Bom, eu acho que o que mais impactou, né? Acho que nos últimos 2 anos aí a gente tem falado muito de ChatGPT e a própria evolução do ChatGPT, né? Uhum. O ChatGPT, última versão aí que surgiu, a versão paga, ela vem com muita coisa legal, muita coisa que você consegue fazer que antes era inimaginável, né? Uhum. Por exemplo, esses dias eu estava testando para ela analisar planilhas no Excel. Jogo uma planilha lá e peço o gráfico disso, gráfico daquilo. Poxa, ela está auxiliando em inúmeras coisas. Então, eu acho que as atualizações aí do ChatGPT sempre são novidades. Outra coisa que eu acho que está bem em alta, né? Algumas pessoas falam, metaverso morreu. Não, metaverso tá aí. O que é o metaverso, né? É um universo, de certa forma, paralelo. Quando eu entro no meu celular, quando eu vejo ali, essa pessoa que eu conheço do Instagram, eu estou vivendo num outro universo, eu estou vivendo num metaverso, né? Claro, a gente teve aí, alguns anos atrás, aquele boom de metaverso, agora todo mundo vai andar de avatar, só vai ter avatar, não sei o quê. Mas não, ali foi um hype, né, que deu sobre o metaverso. Mas não, o metaverso está aí. Eu acredito que cada vez mais a gente vai estar em mundos imersivos. Acredito, se fosse fazer uma previsão aí, né? Não é previsão, mas enfim, uma projeção de futuro, que daqui a alguns anos o celular não vai mais existir, a gente vai substituir isso por óculos. Por quê? O que as empresas fazem? Elas querem capturar a nossa atenção e a tela do celular está muito pequena. E com o óculos eu vou conseguir ter uma visão maior, então é mais atenção aí que eu estou despendendo nesse mundo paralelo, nesse universo paralelo, que é onde a gente tem educação, a gente tem ensino, a gente tem um monte de coisa. Então, acredito que inteligência artificial e metaverso são aí a bola da vez, e ChatGPT está super atualizado, super, né, se atualizando. A gente teve aí recentemente agora o lançamento Do Cloud, aqui. o Challenge, que você sim. conversa com famosos. Tá. Achei bem legalzinho também, né? Por quê? Porque, por exemplo, lá eu posso conversar com o Elon Musk e pedir para ele me ensinar inglês. E eu vou trocando ideias com ele, enfim, e ele vai me ensinando inglês. Então, gente, quanta coisa a gente pode utilizar, pode usufruir disso daí na educação, né? Enfim, ferramentas para professor, para montar aula. A gente tem 1 milhão de coisas aí para utilizar. Bom, minha dica aí para os professores: se atualize. A gente chegou no momento que o professor que ficar na sua zona de conforto, dando aquela mesma aula que eu dava há 10, 15, 20 anos atrás, ele é um professor que os alunos não querem mais nem olhar na cara, né? Infelizmente, ele vai estar competindo com o celular e me desculpa. Entre ele falando um assunto que ele dá há 20 anos o mesmo conteúdo da mesma forma e o celular que tem um monte de atualização ali, o aluno vai estar mexendo no celular. Então, o professor precisa se tornar interessante. E assim, com certeza, o professor tem alguns que tem medo de ser substituído, né? Aquele professor que dá a mesma aula há 20 anos tem. Eu lembro que na faculdade eu tinha uns que vinham até com o caderno meio antigo, ele vai ser substituído. Por quê? Porque aluno nenhum vai sentir interesse nas aulas daquele professor. Então, o professor que não vai ser substituído é aquele que a aula é tão interessante a ponto de eu esquecer meu celular. E para isso, talvez esse professor tenha que usar o celular, tem que usar alguma ferramenta, alguma tecnologia para tornar atrativa essa aula. Então, a dica é: se atualizem, busquem atualizações semanal, mensal, diárias. Por quê? Porque tá mudando muito rápido o tempo todo, sempre. Muito bem, Gra. Uau, que incrível, que papo. Passou muito rápido. Muito rápido, meu Deus. Eu acho que realmente a atualização é algo que eu acredito muito. Que eu acredito que todo mundo precisa, não só o professor, todas as áreas. Com a evolução de tudo hoje, a gente precisa.
né? De atualização constante, de formação constante. Gra, muito obrigada pelo seu tempo, o papo foi incrível. Tenho certeza que você que está aí do outro lado também amou esse conteúdo. Convido mais uma vez para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade Professor Z, então aqui tem o QR Code que você pode ler e acessar e inscrever-se na nossa comunidade. Até mais!